Olá, turma! Voltamos agora para a nossa segunda parte da aula. E agora, capítulo 14, cuidando da roupa. Professora, até da roupa do cliente você vai falar para nós? Sim! A professora vai explicar para vocês que tem pessoas que gostam de comprar roupas, mas não sabem sobre a nossa pele. O que faz bem para nós? O que é o melhor para o nosso cliente? Ah, ficou curioso? A professora vai começar a fazer o quê? Compartilhando a tela com você. Antes de começar nossa aula, eu vou dizer para vocês algo que é muito interessante para que a gente possa começar nossa aula pensando que, ao invés de tentar controlar essa situação do que está acontecendo, vamos controlar a nossa reação. Então, a situação vai mudar. Aquilo que está ao nosso controle, nós podemos mudar? Ok. Aquilo que não dá, deixa nas mãos de Deus. Ele sempre vai fazer o que é melhor. Não o que nós queremos, mas o que é melhor. Então, se nós não sabemos como controlar essa situação, vamos controlar a nossa reação. Reflita sobre isso depois. Até agora há pouco, nós estávamos falando sobre a desidratação. O que pode causar desidratação no nosso cliente? O excesso de alguns medicamentos, a reação adversa do medicamento é fazer com que possa desidratar esse paciente. Por isso que sempre é importante a gente perceber, observar. Pode parecer algo que não tem significância, mas tem sim. Se o nosso cliente está fazendo xixi, se é muito não está certo, e se é pouco também não é. E o que a gente falou mais? Você lembra lá, Kelly? Tem frutas que ajudam na hidratação? Sim? Me ajudem aí a lembrar. Quem ajuda? Quem ajuda, Altair? Quem ajuda, Kelly? Ah, melancia. A Kelly falou, professora, a melancia, o melão. São frutas que ajudam também na hidratação. Porque agora, nós estávamos falando da nossa parte interior. Agora nós vamos falar da parte exterior. Agora que você já entendeu que tem que observar a cor da urina, o aspecto do paciente, fazer aquele testinho lá, ó, faz assim na pele do paciente, percebeu que não está voltando, esse paciente está desidratado. Vômito, diarreia também é uma forma de desidratar, não pode ficar esperando, tem que correr, levar esse paciente para poder ser hidratado. Não ficar só, tem certo tipo de viroses que o cliente pega, que ficar dando só soro caseiro não resolve. Às vezes tem casos que precisa levar o cliente no UPA, no convênio, enfim, tem que procurar assistência médica, tá bom? Combinado? Já que eu falei que agora o nosso assunto é externo, é cuidando da roupa do paciente. Olha nossos clientes, que estilosos, né? Mas a pergunta nessa aula, eu quero começar fazendo com que você pense o seguinte: será que há necessidade de um cuidado especial quando vai se comprar roupa para uma pessoa que tem problema de mobilidade física? Vamos parar para pensar um exemplo, a nossa cidade aqui de São José do Rio Preto. É fácil achar uma loja que tenha uma roupa que seja específica para o cadeirante ou para o idoso que tem ali uma mobilidade dificultosa ou dificuldades na mobilidade, né? Aí, a moda para o idoso, às vezes todo mundo acha que todo idoso tem que usar chitinha. Eu não tenho nada contra a chita, tá? Só que eu quero que você pense o seguinte: será que é isso que o cliente se sente bem? Gostaria que vocês começassem a refletir a partir de hoje o seguinte: se coloque no lugar do seu cliente. Eu vou fazer uma pergunta. Ô, Rosângela, me ajuda. Fala para mim aqui, ajuda a professora, uma cor de roupa que você não gostaria que alguém colocasse em você. Me ajuda? Fala para mim aí. Maria Regina, me ajuda? Uma cor de roupa que você não gostaria que alguém colocasse em você. Uma cor de roupa? Uhum. Uma roupa preta. Por exemplo, ela não gosta de preto, a Kelly ama preto. A professora não gostaria que ninguém me colocasse uma roupa de joaninha. Eu não tenho nada contra a joaninha, mas roupa preta de bolinha vermelha não, tá? E às vezes você acha lindo. Então, já que nós vamos pensar, a pergunta primeiro então foi,
Será que há necessidade especial na hora de adquirir essa roupa? Sim. Sabe por que sim? Porque às vezes o cliente não vai conseguir vestir a roupa ou ir ao banheiro sozinho. O paciente, ele está ali, ele consegue raciocinar, o cognitivo dele está tudo ok. O problema só dele é o envelhecimento natural, que todos nós vamos passar por ele, entendeu? E que nem sempre os cuidadores respeitam o gosto do cliente. Por quê? Observem essa imagem. É uma idosa, aliás, são duas idosas aqui, com estilos diferentes, ó. Essa gosta de uma roupa mais conservadora, essa de uma roupa mais esporte. Ó, mesmo na hora de dormir, gosta de uma camisolinha com um detalhe diferente. Não é porque nós vamos envelhecer um dia que nós não podemos deixar de ser respeitados. Em primeiro lugar, quando a gente vai pensar sobre cuidar da roupa do paciente, é respeitar o estilo dele, entendeu? Porque, como a Rosângela falou, eu não gostaria de colocar... A Rosângela não, a Maria Regina falou, eu não gostaria. Mas aí a Kelly falou, professora, eu não gosto de roupa vermelha. Aí vem a Sirlene, adora vermelho, e vai lá e põe a roupa vermelha. Como que você se sentiria? Não se sentiria desrespeitado? Então, primeiro nós vamos falar sobre o respeito. Respeitar o estilo do nosso paciente. Independente que a gente aprendeu aqui na aula, sim, nós vamos falar sobre tipos de tecido. Mas, há necessidade, se essa pessoa vir ter problema de ficar acamado, ou ficar cadeirante, ou com problema de mobilidade? Sim, com certeza. É nós vermos esse cliente com mais carinho. É ver esse cuidador ter a percepção de tratar essa pessoa como ele gostaria de ser tratado. Então, agora que a gente já entendeu que nós temos que respeitar o estilo do nosso cliente, vamos falar sobre saúde. Falando em saúde, você parou para pensar, todos os tecidos são iguais? Se você observar até nós aqui no vídeo, todos nós estamos com o tecido igual? A resposta é não. Porque existem vários modelos de roupa, não é verdade? Então, primeira coisa, o paciente, desde a alimentação, exercício físico, hidratação, a higiene, a roupa, a primeira coisa é respeito à individualidade do cliente, ao desejo dele. Só que se você, cuidador, já está atento a isso, vamos pensar aqui, vamos refletir um pouco sobre o algodão? Vamos fazer aqui um comparativo. O algodão. Algodão é o tipo de tecido mais comum que você encontra para comprar roupas. O que é importante saber sobre ele? Que a fibra dele é natural, ele respira melhor, ele é bom para o verão, é um tipo de tecido que dura mais, tem uma melhor qualidade, tem resistência. Para aquela idosa que não gosta de roupa de brilho, o algodão, ele não tem brilho. Então, guardem bem, algodão permite passagem de ar. O que isso quer dizer? Consegue passar calor, consegue respirar melhor a nossa pele. Vamos pensar agora, então, em lingerie, em calcinha, principalmente cueca. É bonito usar uma calcinha diferente, uma calcinha ali toda cheia de flu-flu? É. Só que para dormir, se fosse observar, sabe qual seria o correto? Que nós dormíssemos sem roupa. Sabe por quê? Nós não temos um ventiladorzinho portátil, temos? Que fica ventilando o nosso órgão. Não temos. Então, o que nós podemos fazer para favorecer? Os meninos têm o órgão genital externo. Mas mesmo o órgão genital sendo externo, o algodão ele é o melhor tecido que ajuda ali a passagem de ar. O poliéster é bom? Se você observar na imagem, parece que não tem diferença nenhuma, né? Porém, é fio de petróleo, não é uma fibra natural, é sintético. Retém mais calor. Para quando que é bom usar poliéster no cliente? No frio, no inverno. Ele não amassa, ou seja, é uma roupa para você usar um dia de festa, ela seca rápido. Tem mais chance de você encontrar nas lojas tecido de poliéster do que de algodão. Então, a conclusão que eu quero que você chegue, primeiro,
Há tecidos mais confortáveis que outros? A resposta é sim. Tem tecido que ele é mais confortável. Qual que é a vantagem e desvantagem ali do algodão e do poliéster? Então, se você estiver anotando, vamos guardar aí. Como eu mencionei anteriormente, algodão, fibra natural. Por isso, além de ser mais macio, é mais confortável. É considerado um tecido que respira, ou seja, permite a passagem de ar. Essa peça, principalmente no calor, nosso corpo precisa dessa transpiração. Tecido de poliéster. Já chegaram na casa de alguém ou foram visitar alguém que tá tudo limpinho o quarto, mas parece que fica impregnado um cheiro de urina mesmo? Você sabe o que é isso? É o tecido. Às vezes o cliente sofre de incontinência urinária, ou às vezes vazou ali no colchão em algum lugar. Quando você vai lavar, tem certo tipo de tecido que, por mais que fique de molho no Comfort é marca, desculpa, no amaciante, ele não sai aquele cheiro ruim, principalmente se ele for de poliéster. Então, tecidos de fibra sintética, artificial, eles são bonitinhos. Olha a imagem dessa idosa, olha que linda. Ela está se sentindo bonita, bela. Mas isso, para ela ficar o dia inteiro com essa roupinha, não é tão confortável. Ela é bonita para uma foto, ela é bonita para um passeio. Para ficar em casa, não. Principalmente se ela for uma paciente acamada, tá? Na hora de lavar as roupas dela, se cair fezes ou se cair urina, por mais que se lave e impregna, tem que deixar de molho. Guardem bem essa dica que a professora está comentando. Então, a peça não fica com cheiro ruim, o algodão tem uma maior durabilidade, dessa forma, a sensação térmica fica melhor. Desvantagem, depende do tecido de algodão, ele amassa muito. Então, precisa passar toda vez que vai sair. E se for viajar com esse cliente também, seja ele uma criança, seja ele um idoso, na viagem amarrota tudo. Laceia, de acordo com o tipo do algodão, ele laceia com maior facilidade, tá? Já o poliéster, olha só, a vantagem específica, ele é resistente à ruga. Então, vai no casamento, não precisa ser de algodão o tempo inteiro. Para uma ocasião especial, dá para fazer o quê? Para abrir mão. Então, ali, dias frios é uma vantagem. Para viagem, é uma vantagem. Barra entrada de calor, esquenta muito. Olha o que eu falei do odor, cheira mal. Depende do tecido, se ele for sintético, cheira mal. Junta bolinha. Não vou ficar repetindo muito isso, mas eu quero que você saiba que o cuidador, que a professora quer que você saia sabendo dessa aula. Tem diferença de tecido? Tem. Só que o que o cuidador deve estar atento principalmente? Que faz diferença no conforto do cliente. Às vezes, na estética, pode não ser aquilo que ele deseja, mas é o conforto e estética. Professora, e agora? Agora você me deixou confusa, eu estou preocupada. Se agora que eu sei que o algodão é melhor para o dia a dia, o poliéster para usar de vez em quando para uma viagem, para um casamento, só que ele não vai deixar, vai fazer meu paciente suar. Se ele tiver incontinência urinária, cair algumas gotinhas de urina ali, vai ser difícil tirar. Ele segura o odor, faz ficar com cheiro ruim. Qual que é a decisão que eu devo tomar? Eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Então, como que eu devo escolher a roupa ideal para o paciente? Independente de qual é o tipo, procurar não alterar o estilo ou a preferência das roupas da pessoa. Principalmente, não deixe a pessoa perder a sua identidade. Não é porque uma pessoa está em cima de uma cadeira de rodas ou está numa cama que quer dizer que ela perdeu o sentido da vida. Ela quer se sentir bonita, entendeu? Às vezes ela quer. Se isso fizer o bem para ela, você vai fazer a sua parte. O que eu faço com vocês? Eu oriento, ó, entre esse e esse é melhor para sua saúde. Kelly, se vai fazer a sua cliente ficar mais feliz
usar o outro tecido, coloca na balança se é melhor, ela está mentalmente melhor e se aquilo não vai repercutir melhor na saúde dela. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui qual é o seu tipo de roupa, de repente você vai dizer, quando eu for idosa eu quero andar assim. Mas e se você ficar, infelizmente, com alguma dificuldade de mobilidade, ou seja, ou numa cadeira ou acamado? Converse com o seu cuidador. Caso haja necessidade de alterar, comprar roupa nova, incentive ele a participar. Tipo assim, a Rosângela está com o paciente dela, fala, nós vamos comprar uma roupinha. Se te puder levar ela, leva ela para escolher. Né, Linete? Você não gostaria que feliz, você não ficaria feliz se alguém deixasse, porque até a roupa que você põe você não poder escolher, às vezes é ruim, né? Procurar sempre tecidos macios, se for possível antialérgico, desculpa, que não amasse. Deixe essas roupas, nunca deixar muito no alto. Às vezes é folga sua idosa vai lá e inventa de pegar uma roupa, o idoso escorrega, pode cair. É uma dica muito valiosa você pensar sobre a articulação do paciente. Vamos supor, você vai cuidar de um paciente que tem Parkinson, você sabe que ele tem tremores na mão. Sabe qual que é a forma? Sabe qual que é a dica ali? Anota aí. Paciente que tem Alzheimer, tem dificuldade ali na parte motora, na parte de abotoar, substituir. Conversa com a família. De repente, aonde tem zíper, coloca elástico. Aonde tiver botão, coloca velcro. Entendeu? É uma dica muito bacana que a professora dá e ajuda. Roupas de peça íntima, por exemplo, roupinhas para dormir ali, com abertura que ela possa fechar e abrir, não atrás, que ela precisa de alguém. Às vezes a independência, não perder totalmente a sua independência é uma coisa boa. Entendeu? Olha só o que eu comentei com vocês. Então, olha só, para pacientes que precisam ou passaram por alguma dificuldade, ou por um acidente, ou por alguma doença, quer continuar? Ele gosta, ele se sente bem usar camisa social? O que você vai fazer? Se o seu cliente usa camisa social, ao invés de colocar botão, coloca velcro. Tá aqui a calça. Ao invés de colocar zíper, sabe que ele vai machucar a mão dele ao erguer? Coloca velcro. Tudo é uma questão de falar com a família. Essa cliente usa roupa social, não consegue fechar, coloca o quê? Velcro. O paciente quer continuar utilizando calça social, velcro na lateral. Tá vendo? Não precisa mudar o estilo da cliente. Ela usa roupinha social. Não me sinto bem com roupa de elástico, eu fico me sentindo como se eu estivesse com roupinha de criança. Põe velcro. Resumindo, se for para o nosso cliente se sentir bem, tudo dá para se adaptar, ok? Joia? É idosa, vai num casamento, vai em algum local, mas ela está se sentindo bonita e confortável. Vai passar por alguma cirurgia? Precisa ficar em uma cadeira de rodas? Perdeu, às vezes, a mobilidade, está com gesso, é uma gestante que você está cuidando, não dá, ela não quer ficar tirando a roupa na frente de todo mundo? Faz uma abertura lateral de velcro, consegue trocar o curativo perfeitamente. Só que até agora a professora falou muito em roupa, em respeitar o cliente, deixar essa roupa em fácil acesso. Agora eu vou falar em algo chamado calçado. Por quê? Às vezes o cuidador ele pensa muito na roupa, no conforto do paciente, mas não veja os pés. O que é importante a respeito dos calçados? Em primeiro lugar, que eles sejam confortáveis, com certeza. E uma atenção especial para o cliente que é diabético. Por quê? Eu não sei se eu já compartilhei com vocês. Aconteceu um caso que eu estava acompanhando, de um idoso que ele ganhou um chinelo do filho, no Dia dos Pais, um chinelo ultra moderno, tinha até amortecedor no chinelo. Eu falei, nossa, uau! Só que esse amortecedor ficava na sola. E era a esposa dele que cuidava da higienização das unhas, ele não tinha um cuidador. Esse senhor, a esposa ficou alguns dias sem cortar a unha dele. O dia que ela baixou, que ela foi cortar, no local onde estava o amortecedor,
simplesmente já estava um buraco no pé dele. Aí você fala, professora, ele não sentia dor? Não, ele perdeu a sensibilidade nos pés. Quer saber a conclusão da história? Esse cliente foi lá para o hospital, porque aonde esse amortecedor estava localizado, necrosou, morreu, matou a pele do paciente ali de uma tal forma que ele teve que ir para o hospital internar e fazer desbridamento no pé. Quando retirou, já estava um tanto assim já dentro dos pés, dava para ver quase os tendões dele. Se agravou, ela não quis contratar um cuidador, nem um técnico de enfermagem para cuidar dali. Ela falou que a esposa mesmo queria cuidar. 3 meses depois, ele voltou para fazer uma segunda cirurgia, porque agravou o local, infeccionou, e o cliente estava com infecção grave. Então, uma coisa que parece assim, o filho, quando ele comprou aquele chinelo, ele imaginou que aquilo era a melhor coisa que ele fez. Porém, foi bom o chinelo, a intenção foi boa. Só que o pé do diabético, ele tem que ser observado com muito carinho. Por quê? Tem pés que eles são mais sensíveis, a pessoa não tem a sensibilidade. Então, tem que ter muito cuidado ao escolher os sapatos. Tecido macio. Aqui em Rio Preto, nos dias de hoje, você pode até colocar no seu idoso, mas imagina um dia de calor colocar um sapato todo cheio de tecido quente. Então, optar por modelos fáceis de colocar. Depende do chinelo. Tem uns materiais, eu não vou falar em marcas, não vou ficar falando em Havaiana, Ipanema, nada assim não, tá? Porque eu nem posso falar em marca. Eu não vou ficar falando aqueles chinelos que vai desgastando e a pessoa pisa no chão e pode escorregar e levar um tombo. Então, fiquem atentos. O idoso, que ele se locomove, ele anda, não fica acamado, se for possível, sapatinho fechadinho, com cadarço, sem cadarço, para não tropeçar, não haver nenhum problema. Cuidado quando vai passar muito creme no pé, para não ficar escorregadio, não ter uma queda. Ficar muito atento em casas que tem muito canto. Machucar o dedinho, sabe? Topar o dedo, porque parece que quando você machuca o dedo, você não machuca outro lugar, é no seu mesmo. Tem algumas lojas, tá vendo essas cantoneirinhas que eu estou compartilhando com vocês aqui de silicone? Você percebe que o cliente está idoso, está andando com dificuldade, que ele tropeça muito, igual essa imagem aqui, ó. Ou no canto da mesa, da cama ou da parede, se for madeira, dá para você encaixar. Pelo menos vai evitar machucar o pé desse cliente. Bichinhos. Olha quantos tipos de inseto. Toda vez que vai colocar o sapato no idoso, bateu o sapato. Parece umas coisas assim, que não são relevantes o que eu estou falando, mas daqui a pouquinho começa aquele calor forte, vem o tal dos escorpiões. E ele é um bichinho que ele tem hábito noturno. Então, durante a noite, ele vai lá, entra no sapato, e aí? O que faz da vida? Vai pôr o sapato do cliente, não só de idoso, todos nós, né? Com criança também, vai pôr o sapatinho da criança. É importante estar observando ali insetos, porque esses bichinhos pode picar, pode machucar. Então, as extremidades nervosas do diabético, principalmente se estiver descontrolado, são mais sensíveis, pode causar úlceras, e essas úlceras vão se agravando e o paciente às vezes não sente dor. Então, por isso, cuidado com o calçado, com a higiene dos pés, uma atenção sempre especial. Olhe sempre durante o banho, seque bem entre os dedos do cliente. Se tiver pequenas lesões, fale com a família, não é sair passando qualquer coisa. Lembre das pomadas, a gente teve aquela aula ali, porque a gente passa, quando a gente voltar para o presencial, nós vamos voltar a falar desse assunto novamente. Que mais? Ficar atento com bagunça, criança, quem tem criança, idoso, deixar muito brinquedo espalhado ali, às vezes vai lá, pode escorregar, pode cair. O paciente, ele tem uma dificuldade maior quando ele é idoso, a cicatrização tanto da pele quanto dos ossos, pode escorregar, cair, quebrar os ossos. Enfim, a professora já falou várias vezes sobre isso, sobre varizes, quando o cliente está assim, tem que, não é ficar lixando. Lixar, quanto mais lixa, mais grosso fica. O corpo entende que é para
Se você está tirando a queratina, tem que repor de alguma forma, fica mais grosso ainda. Tem uma doença, anotem aí, por favor, para depois vocês lerem um pouquinho. Ocorre algo chamado desidrólise. Então, a desidrólise é esses pés rachados. Então, eu peço que vocês leiam o que se passa nos pés no caso de rachaduras, tá? Principalmente porque uma atenção especial que eu quero que você anota é que idoso e gestante tem que cuidar muito com o excesso de ureia nos cremes. A ureia é um componente super importante no creme que ele atrai umidade. Então, a pele, quando está muito seca, você vai usar um creme com ureia. Mas o excesso de ureia, ele não é recomendado, nem no idoso e nem para gestante, tá bom? Então, leia com bastante carinho a respeito disso, sobre o que utilizar no caso de desidrólise no pé do idoso. Já que a gente falou da roupa, falou do sapato, qual que é a última atenção especial que eu peço para vocês? Bom, se eu perguntar aqui agora, Linete, e aí? Ajuda aí. Ô, Júlia, o que é melhor para o nosso cliente? É coberta, cobertor ou manta? Aí a Maria Regina vai falar assim, eu acho que é coberta. A Sirlena vai falar, é cobertor. Linete vai falar assim, eu não durmo sem minha mantinha. Aí a Rosângela vai falar assim, professora, eu gosto do lençol. E cada um de vocês tem uma particularidade, entendeu? Mas independente se você gosta de coberta, cobertor ou mantinha, o que é importante? Não ficar muito tempo com o cobertor guardado e, de repente, mudou o clima, você vai lá e tira o cobertor e joga no idoso. Por que eu estou falando isso? Cobertor muito tempo parado no guarda-roupa, junta o quê? Ácaro, fungo. Vai fazer aquele idoso espirrar a noite inteira. Você não sabe nem por quê. Ai, deve ser gripe. Ai, meu Deus, é o Covid. Misericórdia. Às vezes não tem nada a ver. É porque pegou uma coberta que ficou muito tempo guardada, não pode. Então, percebeu que o clima está mudando? Põe essa coberta para fora ou para lavar. Se não der para lavar, pelo menos para tomar sol. Sol é vida. Por isso que é importante deixar o quarto sempre arejado, aberto. Guardando bem também, a respeito do quê? Vai proteger do frio? Vai. O cuidador tem que estar atento a isso? Com certeza. Manter o paciente sempre cobertinho. Viu que o paciente está com a pele fria, tem que cuidar para não evitar gripes, resfriados desnecessários. Só que como é que você observa isso? Olha a dica que eu vou dar. Aqui na unha do idoso, ou nos lábios. O lábio fica meio roxinho, ou a ponta da unha. Viu que a unha está roxinha? Esse cliente está com frio. Não é porque você não está com frio que ele não esteja com frio, entendeu? É igual bebê. O idoso, ele tem a sensibilidade de pele, a gente mesmo. Você vê, tem pessoas que é frienta, deu um ventinho, já cobre até a cabeça. É de cada um. Mas se você percebeu que o seu cliente está ficando com a pele roxinha, está com a boquinha ali mudando de cor, está com a ponta da unha ficando arroxeada, quer dizer que tem que pôr a cobertinha para fora. Tem que cobrir esse cliente. Então, vai chegando agora perto do outono, tem um cuidado especial. Qual que é ele? Se vai comprar coberta, não tem aquela tabelinha, tecido antialérgico. De preferência, não adianta ela ser bonita, igual essa das imagens que eu estou compartilhando para vocês. Mas não ter costuras aonde pode enfiar a unha dele aqui e ele não perceber e machucar. Deve ser lavada sempre que possível, não preciso nem falar sobre isso. Nunca colocar coberta ou manta demais, que ficou. Nunca colocar coberta ou manta que ficou muito tempo guardado. E, principalmente, nada de encher o paciente de peso ali desnecessário, que é ao ponto que ele não consegue nem se mover à noite. Vai, Silena, matar o cliente asfixiado. Vai aquele deixar a pessoa lá pingando suor. Uma brincadeira que a professora está falando, tá, meninas? Estou falando o nome assim, é brincadeira, tá? Não pode fazer isso, não. Mantenha o cliente o mais confortável possível, tá? E uma coisa que eu acabei de esquecer de comentar com vocês, principalmente, não é só o ficar cobrindo, é ver se esse paciente não está suando demais. Excesso de suor
pode ser significado de descompensação diabética. Então, se o cliente ficar ali quente, suando e secando aquele suor no corpo, também não é muito bom, tá? Bom, agora que nós falamos sobre esses cuidados, que é importante ter com a roupa, na escolha da roupa, que a gente tem que respeitar a vestimenta do cliente, o gosto dele, pensar no conforto, nas consequências, então, de um calçado que, se não for um calçado correto, pode trazer prejuízo à atenção do nosso cliente, escolhendo errado. Lembrando bem, se o cliente deixar por sua conta, dê preferência a toalhas confortáveis, a roupas de algodão. Só que lembrando bem, por mais que você vai dar preferência ao algodão, sempre respeitar o estilo do seu cliente. Ok? Guardaram bem isso? Então, se a professora perguntar lá assim, quais as dificuldades que são encontradas ao vestir ou escolher roupas para o cliente? Existem diversas dificuldades. Só que para toda dificuldade existe uma oportunidade. A internet hoje é um meio de acesso, o qual tem muitas empresas que pensam no público, tanto nos cadeirantes quanto nos idosos. Você vê, se você for procurar uma loja, eu nem vou pedir para você citar, que até seria antiético da minha parte, mas se você parar para pensar, se você for dar um presente para sua avó, e a sua avó for uma avó mais moderna, é dificultoso de você encontrar uma roupa para idosa, para comprar. Independente do estilo dela, você não consegue nem comprar uma roupa diferente. Mas independente do estilo, conforto acima de tudo. Ó, eu vou liberar o microfone de vocês e gostaria de saber, Kelly, Altair, Regina, Sirlena, Rosângela, Linete, Júlia, a respeito dessa aula que nós acabamos de falar sobre a escolha da roupa do paciente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a ser feita? Se não quiser perguntar agora, se não quiser perguntar aqui, e mesmo assim ainda ficar com dúvida, pode colocar lá no grupo, a professora está à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas, né? Tanto da aula da roupa, quanto da hidratação do cliente. E na próxima aula nós vamos dar continuidade falando do quê? Da alimentação. A alimentação e nutrição. Qual que é a diferença entre se alimentar e se nutrir? O idoso, ele tem ali a necessidade dos mesmos nutrientes que o adulto, que a criança. O que tem que fazer parte da alimentação do meu cliente? Como que eu posso ajudar? É papel do cuidador fazer o alimento do cliente? Nós vamos falar sobre esse assunto na próxima aula. Eu ainda não sei responder para vocês se será presencial ou será que pelo Zoom. Mas, independente se pelo Zoom ou presencial, eu vou estar contando com a participação de vocês. Será colocado no grupo, tá? Fiquem atentos ao grupo. Vai ser de acordo com a liberação do governo do estado, não é do SEBRAC, não é a nossa escola. Essas dificuldades que estão aparecendo. Mas se mesmo assim você encontrar alguma dúvida, eu estou aqui à sua disposição para tentar ajudá-lo. E para encerrar, eu vou deixar uma frase para você pensar um pouquinho, que ela fala assim, ó, para aqueles que estão determinados em voar, não ter asas é apenas um pequeno detalhe. Vocês entenderam esse voar que eu estou falando? Não pare. Não importa qual é a velocidade que você vai, não pare. Esteja sempre procurando o melhor para a sua vida. Não às vezes o que os outros querem, mas o melhor para você, porque vida nós temos uma só. Temos que valorizá-la, temos que valorizar a vida e o tempo do nosso cliente, o tempo com qualidade que nós passamos com eles, ok? Eu vou interromper o compartilhamento de tela, dizendo para vocês o seguinte, eu espero que essa aula tenha sido produtiva e tenha te ajudar quando você estiver lá no seu dia a dia atuando, quando você for lá ajudar a sua idosa a cuidar da roupinha dela, ou quando algum filho chegar e perguntar assim, ô Tair, eu queria dar um presente pro meu pai, que tipo de tecido que você acha? Falou, quando eu fiz o meu curso, a minha professora ensinou que o algodão é o melhor tecido para respirar no nosso corpo.
Mas se o seu pai gosta de uma calça que é de poliéster, não tem problema, não. A gente põe nele para ele se sentir bem. Ok? Valeu, Kelly. Grande beijo, Rosângela, Silena, Linete, Maria Regina. Todos vocês, fiquem com Deus. Semana que vem nós continuamos falando sobre alimentação, ok? E daqui a pouco eu coloco perguntinhas do que a gente falou no grupo para vocês responderem. Vou estar aguardando vocês me responderem, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Sejam abençoados.